Este livro é como um livro qualquer, mas eu ficaria contente se fosse lido apenas por pessoas de alma já formada. Aquelas que sabem que a aproximação do que quer que seja se faz gradualmente e penosamente, atravessando inclusive o oposto daquilo que se vai aproximar. E é com este livro da Clarice Lispector, A Paixão Segundo GH, que eu começo o vídeo de hoje. Oi gente, tudo bem com vocês? Eu estou aqui hoje neste lugar maravilhoso, aproveitando as minhas férias, e eu aproveitei para trazer para vocês esta grande escritora que é Clarice Lispector, e eu trouxe aqui A Paixão Segundo GH. Eu confesso para vocês que todas as obras de Clarice, quando eu leio, eu preciso de um momento maior de reflexão, porque a Clarice, ela trabalha com as profundezas da alma humana. E confesso a vocês que quando eu comecei a ler este livro, eu pensei que eu estava entendendo tudo. Até o momento que eu percebi que eu não estava entendendo era nada. E aí o que eu fiz? Eu voltei no início da obra para poder entender bem o que ela queria dizer dessa personagem GH. Até então eu pensava que GH era um homem, mas aí eu me deparei na obra com uma mulher. E essa obra é uma obra muito complexa, é uma obra que para mim, das obras da Clarice, para mim, essa aqui foi a melhor. E quem é essa GH? Então fica essa pergunta, quem é essa GH? GH é uma mulher que ela, posso estar muito enganada, eu sei que cada leitor, quando fizer a leitura deste livro, vai ter um pensamento diferenciado, vai fazer reflexões diferentes da que eu estou falando aqui, porque essa é a grandeza da Clarice Lispector. Ela leva você a refletir sobre sua vida, a trazer para você algumas experiências dessa personagem. Então, é certo que cada leitor que vai fazer a leitura deste livro vai se espelhar um pouquinho nessa personagem, seja em alguma parte deste livro, desta obra aqui. Ela vai trabalhar com o passado e o presente, e também a questão do espaço vai ficar muito evidente nesta obra aqui. Quando ela fala da infância dela, ela coloca que foi uma infância onde ela era pobre, ela vivia num espaço onde tinha goteiras, onde tinha ratos, baratas, percevejos. Então isso demonstra que foi uma infância difícil. Mas agora, na fase adulta, ela é uma mulher que ela vive de um certo luxo, porque ela fala que ela vive numa cobertura, as suas bolsas, as suas valises têm as iniciais gravadas, que são as iniciais de H, então dá para perceber que era uma mulher de requinte, e ela então se vê num dia em que ela manda a empregada embora, que era Janair, e ela está nessa mesa, tomando o seu café da manhã, e ela fica então moldando o miolo do pão ali naquela mesa, e ela então vai refletindo a respeito da vida dela naquela mesa. E o que dá para perceber? Que ela coloca muito essa questão de ter vocação para as coisas e do dom para determinada coisa. E ela diz que ela tem o dom de fazer esculturas, mas ela não tem a vocação. E ela coloca que ela tem muita agilidade com as mãos, porque por ela trabalhar com a escultura, então ela tinha muita habilidade com as mãos. Mas ela não tinha vocação para fazer nada. Até então a vida dela, ela nunca tinha feito nada como vocação. E ela fala que ela tinha muita habilidade com essas mãos e que ela gostava muito de arrumar as coisas. Mas até então, pelo fato dela ter dinheiro e poder pagar alguém que fizesse para ela, ela nunca se deixou fazer as coisas. Ela nunca foi lá e colocou a mão na massa, por ela ter pessoas para fazer isso para ela. E ela até coloca que se ela tivesse desenvolvido essa habilidade dela de arrumar, de organizar as coisas, de organizar a casa dela ou a casa de alguém, talvez então ela tivesse tido uma vocação na vida dela. E aí você percebe então esse fluxo de consciência entre o que ela é hoje e o que ela foi no passado e o que ela deixou de viver na vida dela.
Então percebe-se que é uma mulher que dá muita importância ao ter e não ao ser. E ela, através dessas reflexões dela, no dia que ela mandou a empregada embora, era uma empregada que tinha ficado com ela num período de 6 meses, ela então resolveu mandar essa empregada, ela não fala o porquê que ela mandou embora, mas ela se vê dentro do seu apartamento sozinha, e ela então resolve entrar no quarto da empregada para poder fazer uma faxina. Então ela estava muito liberta naquele dia. Ela inclusive tira o telefone do gancho para ela não ser incomodada e ela então vai até o quarto da empregada para poder fazer toda essa limpeza. E ela imagina que esse quarto esteja todo desorganizado. Quando ela entra neste quarto, então, ela percebe que este quarto está muito limpo e que ela foi surpreendida, então, por pensar que ela entraria naquele quarto e acharia aquele quarto bagunçado. E ela começa a visualizar este quarto. E ela percebe que a janela dá para uma vista muito linda e ela começa então a se comparar com essa empregada. Ela fala que a Janair, ela tinha uma vista linda dali e que ela deve ter aproveitado muito mais essa vista do que ela dentro do próprio apartamento. E ela quer então lavar aquele quarto, ela quer mudar tudo que está dentro daquele quarto e aquele quarto começa então a sufocá-la. Então ela queria sair daquele quarto para ir para a casa dela, até o momento que ela se depara que ela estava dentro da casa dela, ela não estava fora, ela estava ali dentro. Porque essa vida de aparências que ela vivia, que ela tinha, ela gostava dessa vida de aparências, ela tinha prazer pelo ter. E isso, de certa forma, para ela, ela estava vivendo uma vida organizada. E neste momento, então, que ela está dentro deste quarto, que ela quer limpar tudo, que ela quer modificar esse quarto, ela pensa em abrir o armário dela. E quando ela abre o armário, ela se depara com essa barata. E ela fica tão enlouquecida com essa barata que ela vai e fecha a porta do armário e prende essa barata na porta. Então fica metade para dentro e metade para fora do armário, esse corpo dessa barata. E aí, gente, este momento que ela está em contato com essa barata, é um momento, eu diria, o ápice da obra, porque é um momento em que ela vai perceber, que ela vai cair em si de como que era a vida dela, de como foi a vida dela todo este tempo. E então ela vai perceber que a vida dela foi uma vida de mentira, foi uma vida de ilusão. É como se ela tivesse morta para essa vida e no momento em que ela prende essa barata e ela começa a fazer essa reflexão naquele quarto, é como se ela sofresse um processo de metamorfose, como ela fala no livro. Ela sofre um processo de transformação. Então essa GH, ela deixa de ser quem era ela, dessa vida que até então ela chama de uma vida organizada, e essa barata ela chega então para desorganizar a vida dessa personagem. E naquele momento, naquele quarto, ela percebe que essa desorganização que vem para a vida dela, ela vem para mudar essa mentalidade dela e trazer realmente para ela quem realmente era essa GH. E ela toma consciência de si. E tem até marquei aqui, tem uma página que ela fala deste momento, da página 31, deixa eu só verificar aqui para vocês, ela fala assim: essa imagem de mim, entre aspas, me satisfazia, e não apenas superficialmente. Eu era a imagem do que eu não era, e essa imagem do não ser me acumulava toda. Um dos modos mais fortes é ser negativamente. Como eu não sabia o que era, então não ser era a minha maior aproximação da verdade. Pelo menos eu tinha o lado avesso. Eu pelo menos tinha o não, tinha o meu oposto. O meu bem eu não sabia qual era, então vivia com algum pré-fervor o que era o meu mal. Então quer dizer, ela não tinha consciência de que ela estava vivendo uma vida de ilusão. Ela só vai se dar conta de que a vida dela era uma vida de ilusão, que era uma vida do ter e não do ser, a partir do momento que ela entra naquele quarto e ela se depara com aquela barata. Que reflexão que eu fiz nesta obra dela? Que
que essa barata nada mais era do que a própria vida dessa GH. E quando ela então mata essa barata no armário, e ela fica ali olhando aquela barata, é como se ela visse toda a vida dela se desfazendo. E transformando essa vida dela numa outra vida que até então era uma vida real, era uma vida que ela se negava a enxergar. E é muito interessante essa obra, mexeu muito comigo, e porque ela, aos poucos, ela vai tendo essa consciência dela, ela vai se transformando aos poucos dentro daquele quarto. Então, aquele quarto, que era apenas uma parte daquele apartamento dela, foi uma peça importante. E essa Janaíra que foi embora, ela deixou para trás alguma coisa que fizesse com que essa personagem caísse em si, nessa vida dela, que era uma vida de ilusão, era uma vida de mentira. Como se ela fosse morrendo aos poucos com essa barata. É como se ela fosse deixando para trás, fosse morrendo tudo que foi ilusão na vida dela, tudo que foi mentira, e ela estivesse então se deparando agora com a verdade do que realmente era a vida dela, do que ela era. E não apenas do que ela tinha na vida dela, não apenas o ter, mas sim o ser. E ela fala que ela estava saindo do seu mundo para entrar no mundo. Então é muito interessante essa parte. Eu até marquei a página aqui, que eu quero ler para vocês, é a página 64 e 65, que ela fala: eu, corpo neutro de barata, eu com uma vida que finalmente não me escapa, pois enfim a vejo fora de mim, eu sou a barata, sou minha perna, sou meus cabelos, sou o trecho de luz mais branca no reboco da parede, sou cada pedaço infernal de mim. A vida em mim é tão insistente que se me partirem, como a uma lagartixa, os pedaços continuarão estremecendo e se mexendo. Sou o silêncio gravado numa parede. E a borboleta mais antiga esvoaça e me defronta, a mesma de sempre. De nascer até morrer é o que eu me chamo de humana, e nunca propriamente morrerei. Eu não estou dando spoiler aqui, eu sei que cada um que ler esse livro vai tirar suas próprias conclusões e vai se reconhecer em cada pedacinho aqui desta obra. E digo mais, porque eu sei que não vai causar spoiler eu falar isso, mas ela não só fica olhando aquela barata, como ela vai e come essa barata. Então é um momento assim que causa um certo enjoo, um certo nojo na obra, e eu acredito que o propósito da Clarice Lispector era isso, era realmente mostrar que essa mulher era a própria barata, a barata era a essência dela ali naquele momento, lógico, num sentido metafórico, num sentido figurado. Então eu espero que vocês leiam essa obra, eu espero que vocês troquem comigo o que vocês entenderam dessa personagem GH. E quem gostou desse vídeo, coloque aqui os seus comentários, deem seu like, porque é muito importante. Se inscrevam no canal para receber novos vídeos, compartilhem e escrevam aqui se vocês quiserem outras obras dessa autora, que é uma autora extraordinária. Então escrevam aqui, coloquem as suas opiniões, ok? Então, um beijo grande, vou continuar por aqui curtindo as minhas férias e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.